Bom dia, gente. Um momento, por favor. Eu gostaria de comunicar que não é permitido esse tipo de coisa. Um aplauso, tudo bem. Agora, não é digno até mesmo para a classe dos professores manifestações desses tipos. Eu peço que faça o silêncio, por favor. Quem está na tribuna é um representante da PLB, um assessor jurídico. É preciso que se tenha respeito com as pessoas que estão com a palavra. Mais uma vez, bom dia. Quero agradecer a todos pela oportunidade, saudar a Câmara de Vereadores através do seu presidente e os demais, e informar que vivemos um momento difícil com o presidente Lula. Sabemos da situação que estamos passando, sabemos da situação que está passando no nível nacional, e antes de eu entrar no debate nessa situação do projeto propriamente dito, quero informar para vocês o seguinte: no momento de crise financeira que o país enfrenta, não adianta sindicato puxar para um lado e gestão puxar para o outro, porque quem vai perder é a sociedade. Primeiro momento que se tem é debate e diálogo, para se construir um projeto de lei que atenda os anseios da categoria e não venha sacrificar o município futuramente. Trabalho em 14 municípios na região de Irecê. Infelizmente, o presidente Lula, pela primeira vez, fomos surpreendidos com um projeto de lei sem ter debate com a PLB. O único debate que teve foi um PCR que esteve lá, comissão de debate não, exposição e debate se opina e se decide se concede ou não. Teve exposição dos assuntos e exposição para depois, local, no município, se reunir comissão de educação do legislativo, reunir comissão da prefeitura e reunir comissão do sindicato com assessoria jurídica. Infelizmente, fomos pegos de surpresa. Acabou que ficou acalorada a situação dos professores, situação do executivo, um xinga de lá, outro xinga de cá e não se resolve nada. E minha preocupação como presidente do trem ensinado, saindo aqui de escola pública, é com os alunos. Por quê? Se esse projeto de lei for aprovado hoje, pode ter certeza que a educação vai cair 90% a 99%. Porque professor nenhum com seu nome no SPC vai conseguir ministrar mais nenhuma aula. Então eu acho que o momento é crítico. Solicitei reunião para quarta-feira com todos os vereadores, só teve um que compareceu. Solicitei reunião com o Poder Executivo, não compareceu. Eu acho que o momento onde eu tenho trabalhado, eu não quero ter dificuldade dentro do presidente Lula, porque onde eu tenho trabalhado em cidades diferentes, que o povo não me conhece, não tive essa resistência nenhuma. Não tenho pautado em política dentro do sindicato. Minha orientação é de não fazer política dentro do sindicato. Algumas pessoas estão distorcendo boatos. Como fiquei sabendo ontem que no momento da reunião convocada pela Secretaria da Educação, cadê o assessor jurídico de vocês? Eu não tenho agenda disponível 24 horas para o presidente Lula. Se convoca a reunião 3 horas da tarde, 4 horas para outro dia. Então precisa-se de planejamento. O projeto de lei, a meu ver, pelo que eu estudei, não resolve o problema do município. Liguei para o doutor Edinho e falei, não resolve o problema do município porque ainda não vai atender os impactos financeiros futuros. Tem índice altíssimo. Não vi problema algum, porque o discurso da gestão é que não vai ter prejuízo no direito adquirido. E o nosso discurso aqui é para preservar o direito adquirido. Então não tem dificuldade nenhuma para fazer. Vamos emendar o projeto e preservar o direito adquirido. Vamos fazer um marco temporal. Quem está no município ganhando seus R$4.000, ele vai continuar ganhando os R$4.000. Então tem que ter uma garantia dentro do projeto. Quem está a partir de amanhã, vai mudar de nível a partir de amanhã, aí sim ele terá redução. Isso nós estamos fazendo na Barra do Rio Grande. Ontem eu ajustei com o prefeito Reinaldinho, em Xique-Xique, essa mesma situação. Agora, chegar com um projeto de lei, outro ponto, tenho um grande respeito pelos colegas advogados. Foi isso que eu aprendi no Estatuto da OAB. Cada um trabalha defendendo sua tese jurídica. Agora, deveremos interpretar a situação de uma forma mais clara, no sentido de que, se criar um artigo, eu vou fazer uma leitura de um artigo para vocês, que ele não garante direito adquirido nenhum. Ele dá uma subjetividade no projeto de lei que induz o outro a erro. Como, por exemplo, tem um artigo aqui que fala da mudança do quinquênio. Vai alterar o quinquênio. A pessoa hoje recebe 10% por cada quinquênio. A partir da aprovação desse projeto de lei, ele passará a receber 5%.
E a mudança de classe que foi transformada, que o quinquênio mudou agora de nome para mudança de classe, vai chegar a 25%. E eu que já tenho meus 40%, vai fazer o quê? Vou parar no tempo? Esse é um ponto. Depois aí tem pessoas dizendo, mas não vai fazer isso. Se não me engano, no artigo 80, 81, que eu vou ler ainda para vocês, se der tempo, diz que os professores atuais serão enquadrados nos termos desta lei. Ou seja, se teve redução da mudança de nível de 45% para até 40%, eu vou ser enquadrado com os 40%. E os outros 5% vai para onde? Outro ponto que nós temos que observar. Temos um artigo que fala da retirada da gratificação por deslocamento. Eu até conversei com o doutor Edinho ontem e falei, quando o professor vai lá no banco e recebe os seus 3 ou 4 mil reais, ou 2.500 reais, ele fez um compromisso baseado em 2.500 reais, ele não quer saber se ali é vencimento base, se ali é quinquênio, ele gasta 2.500 reais por mês, ou mais. A partir do momento da aprovação de um projeto de lei deste aqui, no mês seguinte ele vai deixar, quem desloca até 5 km vai deixar de receber 25% do seu salário. Ou seja, se ele recebe 2.000 reais por mês no vencimento base, a remuneração dele vai diminuir 500 reais. Isso está claro no projeto de lei. Agora, o que nós precisamos saber da gestão é o seguinte: o poder está na mão de vocês, a gestão tem uma interferência de mandar o projeto de lei, de discutir, mas eu estou falando para vocês o seguinte: a forma que a gestão está colocando não é o que está no projeto. E falo mais uma coisa: se esse projeto for aprovado e continuar pagando de forma errada, o TCM vai notificar. Por quê? Ou clareamos o projeto, porque eu não estou vendo essa dificuldade. Se a gestão publica nas redes sociais que ninguém vai ter prejuízo financeiro, por que não sentam os advogados? Ou aqui nesse momento agora, nós pegamos a Comissão de Educação, chamamos assessores jurídicos e clareamos o projeto. Não vejo dificuldade alguma. Então eu acho que o estresse que rolou até agora não haveria necessidade. E quem, mais uma vez eu estou falando para vocês, quem vai perder com isso é o aluno. Por quê? Quando recebe, repetindo mais uma vez, quando se recebe 3.000 reais e tem 500 reais de deslocamento, caiu 500 reais, meu amigo, meu nome vai para esquecer. Porque quem ganha 3.000 gasta 3.500, gasta 4. Nunca ele gasta 2.500. Então, é momento de reflexão. Nós temos Presidente Dutra como uma cidade de pessoas inteligentes. Eu passei pela Perdigão, quando eu cheguei lá, o pessoal disse, Presidente Dutra é afamado. E eu passei por onde? Pela mão desses profissionais. E agora, um projeto de lei dessa forma, essa briga que está aí sem necessidade, até porque tem membros da PLB que acompanhou o grupo atual, eu acho que estão fazendo confusão ou tempestade em copo d'água. Não há necessidade disso. Precisa-se de diálogo franco. Outra coisa, aonde é que na democracia, porque o sindicato está cobrando os direitos, está botando carro de som na rua, se manda um projeto de lei para acabar a dirigente sindical, gente. Isso é ditadura, não existe isso. Sabe por quê? Nós tivemos aqui em Presidente Dutra, vereador Neno, eu participei muito de conversas com ele. Nós tivemos aqui em Presidente Dutra que o povo chamava de ditadura dentro do município, e o servidor não tinha aonde se recorrer. Através de 2 atos de remoção, eu lembro como se fosse hoje, Luceni e Última sofrendo, sem ter um sindicato para amparar ela, construir um sindicato no sofrimento. Por quê? Quando se troca de gestão, o servidor que é da linha de frente do Poder Executivo, de fato, ele acaba sendo perseguido ou sendo chateado por alguma coisa. E quem vai dar amparo a esse pessoal é quem? O sindicato com estrutura. O artigo do projeto de lei aqui corta drasticamente o sindicato, acaba a voz do sindicato, porque tira os 3 dirigentes sindicais. Ou seja, alguém pode dizer que não está tirando, mas lá no parágrafo único fala que o dirigente sindical não vai ter direito às gratificações previstas no projeto de lei. Ou seja, quem é que vai ser dirigente sindical se vai ter prejuízo financeiro? Ninguém. Então, eu estou falando para vocês o seguinte: nós temos que pensar no amanhã de forma democrática, porque se eu desconstruo uma democracia, futuramente eu vou ser vítima do meu ato de hoje. E esse ato que nós estamos aqui debatendo hoje, tem como se resolver e todo mundo sair tranquilo. Não vejo dificuldade. Não vejo dificuldade alguma. Até porque os discursos são parecidos, só que não estão se encaixando. Parece que estão falando um português ou inglês. A gente precisa de um tradutor para sentar, e por isso que eu vim apelar para vocês.
encarecidamente, vamos salvar nosso município. Porque esse projeto de lei é horrível. Vamos salvar. Outra coisa, eu defendo bastante, no sentido de que eu confio no Legislativo. Quando eu vejo alguém mostrar que foi um projeto para a Câmara de Vereadores e diz que em situação e oposição, e o projeto já está aprovado ou reprovado, eu discordo. Porque onde eu tenho participado de discussões, não é assim. Eu sei que vocês querem o bem-estar desse povo. Agora nós precisamos de um diálogo permanente. Por quê? Não é só o município de Presidente Dutra que está nessa situação. Dos 14 municípios que eu trabalho, o Presidente Dutra está numa situação confortável. Eu tenho um município que recebe, tem mês, 805 mil do Fundeb e a folha de pagamento é 900 mil. E ainda assim o prefeito vem sentando conosco e nós estamos fazendo um marco temporal para frente. É isso que nós pleiteamos, desde o início. Como a gestão vem informando que não vai prejudicar direito adquirido, não está difícil da gente fazer essa emenda agora e colocar em votação com as emendas garantindo o direito adquirido. Como é que deveria ser isso? Projeto de lei, artigo número 1 do projeto de lei tal. Pronto. A mudança de nível 1 para o nível 2 terá um reajuste de 40%. Pronto. Lá embaixo nós colocaremos um parágrafo. Para os que foram admitidos a partir de tal data, obedecerá aos seguintes critérios: mudança de nível do nível 1 para o nível 2, 20%, 15%, o que for, que algo que salve para frente. Agora, cortar na carne do pobre do trabalhador é a gente colocar uma sociedade toda em risco. No momento que estamos, eu acho, por isso que eu sempre falo, queria uma conversa antes com a gestão, não consegui, por questão de Facebook e WhatsApp veio para acabar a sociedade, porque somos mal interpretados. Por isso que eu nem tenho Facebook nem tenho WhatsApp, são muito mal interpretados. Quando uma pessoa vem me falar alguma coisa que fulano falou, eu nem levo em consideração, porque eu sei que vem diferente. E aí o que eu estou percebendo? Mede força a categoria de um lado, mede força legislativa do outro e mede força poder executivo do outro. E a sociedade, nossos alunos que vão pagar o preço alto. Nós que somos formadores de opiniões, vocês que foram eleitos pelo povo, nós temos que compreender